Vamos continuar hoje o capítulo 24 e 25. Na verdade, não 25 inteiro, não vai ser 2 capítulos inteiros, mas um capítulo e meio, mais ou menos, que é a sequência histórica. Recapitulando, só para a gente pegar o fio da meada, Paulo foi levado até o governador Félix. O governador Félix pega toda essa região da Judéia, da Síria, até lá a região onde Paulo nasceu, na Cilícia, né? Então, Paulo foi levado até o governador Félix, em Cesareia. Félix aguardava a chegada dos acusadores de Paulo. Em Atos 23, 35, que é o capítulo anterior, né, que a gente viu, já no final, os últimos versículos, Félix diz: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então, Paulo tinha sido preso vamos relembrar, Paulo tinha sido preso em Jerusalém, e lá 40 homens, fizeram uma promessa, um voto, de que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E programaram, né, fizeram um plano para a morte de Paulo. Então, o comandante, descobrindo o plano, mandou Paulo, né, sob forte guarda, até Cesareia, que era a sede do governador romano na região. E o governador romano na região é o Félix, né? Então, Félix vai julgar a causa agora lá em Cesareia. E Paulo já foi levado, mas Félix está esperando que os acusadores agora cheguem até a Cesareia também. Os acusadores eram o Sinédrio, né? Então, essa é a situação aqui. Ouvirei o seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. E agora, então, vem o capítulo 24, quando os acusadores vão até Cesareia. 5 dias depois, o sumo sacerdote, Ananias, que é do Sinédrio, né, desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Então vamos para lá, o sumo sacerdote, o Ananias, né, do Sinédrio, e eles levam um cara junto. E aqui o nosso texto da nova NVI, nova versão internacional, que é a Bíblia que a gente usa nos cultos, diz um advogado. Na nova Almeida atualizada, diz um orador. Então, eu acho que a nossa versão aqui, a nova versão internacional, ela já traduz e traduz muito bem. É um advogado, de fato, eles estão levando um advogado, e provavelmente um advogado contratado, porque eles são judeus, mas esse nome Tértulo é um nome romano, então provavelmente o Sinédrio contratou um advogado, e esse advogado era provavelmente um excelente orador, por isso o termo pode ser traduzido como orador. Vocês vão ver já a lábia do cara, tá? No próximo texto vocês já vão ver que o cara tinha uma lábia, o jeito que ele começa o discurso diante do governador já mostra a lábia do cara. Mas então eles chegam lá para esse julgamento de Paulo, chegam lá com um advogado romano, né? Não um judeu, mas um advogado romano, conhecedor das leis romanas ali para defender a causa, né? E se apresentam ao governador para suas acusações contra Paulo. Continuando, quando Paulo foi chamado, Tértulo, que é o advogado do Sinédrio, apresentou a sua causa a Félix, que é o governador. Temos desfrutado, olha o discurso da lábia, do advogado, do orador. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Olha a lábia do rapaz, né? Olha o jeitinho de advogado, né? Começando o discurso. Na verdade, isso era uma baita de uma bajulação, né? Porque não tinha quase verdade nenhuma nessas primeiras palavras aqui do Tértulo. Olha lá, temos desfrutado de um longo período de paz
durante o teu governo, o teu providente cuidado, resultou em reformas dessa nação, e em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. É tudo falsidade. Vejam, apesar das palavras lisonjeiras para ganhar a simpatia do governador, Félix era odiado pelos judeus. Os judeus não gostavam do Félix de jeito nenhum, e o Tértulo chega lá que ele dizendo que ele era amado, né, pelos judeus. Ele falou também que temos desfrutado de um longo período de paz, só que o período do Félix, da administração dele, foi o menos pacífico dentre os administradores romanos da sua época. E um dos mais corruptos pelos constantes subornos. Ele vai até tentar subornar Paulo daqui a pouco, tá? Vocês vão ver isso. Então, na verdade, as palavras do Tértulo não passavam de bajulação de advogado querendo ganhar a simpatia do governador, né? Daí ele continua: todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem, Paulo, né, é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça dessa seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Bom, pessoal, aqui, primeiro detalhe. Tértulo, além da mentira sobre a profanação do templo, né? Porque essa questão aqui que ele coloca aqui, ele tentou profanar, até mesmo profanar o templo, isso era mentira, né? Paulo não tinha tentado profanar o templo. Mas então aqui ele tenta acusar Paulo, porque até ali, não sei se vocês lembram, o Cláudio Lísias, que era o comandante, ele tinha escrito a carta para o Félix, para o governador Félix, e disse assim: olha, diante da lei romana, não tem motivo, não vejo nenhum motivo para acusar Paulo. Então, diante da lei romana, tudo era sobre a lei judaica, era uma questão de religião, que não importava ao Império Romano, né? Então, em geral era isso. Então, agora Tértulo, esse advogado contratado pelo Sinédrio, ele tenta arrumar um argumento que fosse válido para o Império Romano. Então vamos lá. Ó. Tértulo, além da mentira sobre a profanação do templo, tentou montar uma argumentação que não fosse apenas religiosa e que importasse ao Império Romano. Por isso acusou Paulo de perturbador e promovedor de tumultos, né? Entre os judeus pelo mundo todo. E isso ia contra a Pax Romana. A Pax Romana era, como o Império Romano era muito vasto e os exércitos romanos dominavam todas as regiões, a paz romana, né? Reinava paz em todo o Império. Assim, e de fato isso era foi uma característica do Império Romano. O Império Romano, com a presença do exército e com as estradas muito boas que permitia que os exércitos se deslocassem com rapidez para sufocar as revoltas, o Império Romano, de fato, ao contrário de outros impérios, conseguiu promover paz. As pessoas conseguiam circular pelo Império com paz, né? Com a paz, a chamada paz romana, que era, então, muito importante ao Império Romano, essa Pax Romana. Então, alguém, um promovedor de tumultos no Império que prejudicasse essa paz romana, isso não seria admitido pelo Império Romano. Então, esse Tértulo, esse advogado contratado para o Sinédrio, já que toda a questão com Paulo é uma questão de religião e que os romanos não estão interessados, ele tenta arrumar um argumento pelo qual ele possa jogar Paulo contra as autoridades romanas e fazer Paulo ser julgado pelas autoridades romanas. Então, ele monta esse argumento aqui de perturbador da paz, de promovedor de tumultos por todo o mundo, né? Mas esse argumento aqui dele foi por água abaixo logo e nem foi levado em conta. Mas o advogado, né, esse advogado safado, tentou, né, montar uma argumentação aí contra Paulo. Uma outra questão aqui
é que ele diz que ele, Paulo, é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Normalmente os cristãos eram chamados de os do caminho. Este aqui, Atos capítulo 24, é o único lugar onde eles são chamados de seita dos nazarenos. Jesus era, embora Jesus tenha nascido na Judéia, né, em Belém, mas ele foi criado por José e Maria em Nazaré. Então ele era um nazareno. Mas este aqui é o único lugar que a gente vê os cristãos sendo chamados de seita dos nazarenos, né? Talvez, por serem chamados aqui, talvez, de fato, na época, alguns chamassem eles desse jeito, né? Os seguidores de Jesus de Nazaré seriam a seita dos nazarenos, aí, né? Mas, em geral, não era assim que os cristãos eram conhecidos, o principal jeito era o uso do caminho, né? Até daqui a pouco vai aparecer isso no texto novamente. Vamos continuar. Mas, então, o Tértulo continua a argumentação dele. E agora ele vai meio que jogar a culpa no comandante, no Cláudio Lísias. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Contra ele quem? Contra ele agora é contra o Lísias, contra o comandante. Então, a primeira argumentação é contra Paulo, que Paulo é um perturbador da paz, né, que vem causando tumultos no mundo todo, que profanou o templo. E também agora a acusação vai contra o comandante, como se o comandante fosse uma questão de lei judaica que o Sinédrio deveria decidir, mas o Cláudio Lísias entrou com força lá, tirou Paulo do meio deles, não permitiu que eles julgassem Paulo, né, tirou eles e tal. Então eles estão jogando a culpa no Cláudio Lísias aqui agora também, né? Que ele com muita força arrebatou Paulo das nossas mãos, ordenou que os seus acusadores se apresentassem, e agora eles dizem, se tu mesmo interrogares, está falando para Félix interrogar o Cláudio Lísias. O que, de fato, vocês vão ver na continuação que o Félix, de fato, vai dar mais um tempo para o julgamento para o Cláudio Lísias se apresentar, para o comandante vir lá de Jerusalém e se apresentar. Mas então, se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Na verdade, isso aí não era verdade, é mais uma mentira, é mais uma argumentação falsa que ele está fazendo, né? O fato é que, se a gente lembrar o que aconteceu no Sinédrio, é que os saduceus e os fariseus estavam divididos, né? Deu um tumulto enorme, eles estavam quase... o termo lá é quase despedaçando Paulo, e Cláudio Lísias salva a vida de Paulo do meio desses dois grupos do Sinédrio que não estavam se entendendo, né? Então, toda a argumentação aqui do Tértulo é um jogo de falácias de advogado que, na verdade, de verdade, não tem nada aqui, né? Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Então, de novo, aquela hipocrisia que Paulo chamou, né, o sumo sacerdote lá de parede branqueada, né, de sepulcro caiado, essa hipocrisia daqueles que se esperava justiça, daqueles que se esperava verdade, são aqueles mentirosos, religiosos, mentirosos que pervertem a verdade, né? Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias eu subi a Jerusalém para adorar a Deus. Então, Paulo está argumentando, olha, essa questão de ser um promovedor de tumultos pelo mundo todo, que está, né... olha, eu cheguei, fazia 12 dias que eu estava em Jerusalém e eu estava vindo de outra região, quer dizer, não tem jeito de eu ser um insurgente do império, né, em 12 dias para provocar tumulto. E tudo não passava de mentira, porque Paulo não estava elaborando, né, nada contra o Império Romano e contra ninguém.
Mas outra questão aqui bem interessante é que Paulo diz: sei que há muitos anos tem sido juiz dessa nação. Ele falou isso para Félix. Félix governou a Judéia do ano 52 até o ano 60 depois de Cristo. Provavelmente o julgamento de Paulo foi no ano 57 depois de Cristo. Essas partes bíblicas, como essa aqui que diz, né? Sei que há muitos anos tem sido juiz, e Lucas fala que Paulo foi julgado por Félix, daí Paulo fala que Félix tinha sido juiz da nação por muito tempo ali. Essas partes bíblicas tanto nos ajudam a situar historicamente os acontecimentos, quanto nos mostram a veracidade histórica dos relatos. E eu quero usar isso aqui, pessoal, para passar isso para vocês. Comentei isso rapidamente no estudo passado. Como a gente sabe o período em que as coisas aconteceram? A gente sabe o período em que as coisas aconteceram e a gente consegue situar historicamente, porque a Bíblia de fato descreve o período, né? Então a gente sabe que o governador da região era o Félix. Daí quando a Bíblia fala que Paulo foi julgado por Félix, né? E quando a gente pega a história do Império Romano, a gente sabe que Félix governou a Judéia do ano 52 até o ano 60, né? E aqui Paulo diz: sei que há muitos anos tem sido juiz. Então a gente, de novo, já tinha sido juiz em torno de 5 anos, 5 a 6 anos, quando aconteceu isso daqui, né? E vocês vão ver para frente que Paulo vai ficar mais 2 anos preso por Félix. E daí Félix sai do governo. Então, tudo uma montagem de um quebra-cabeça. A gente pega as informações da Bíblia e cruza com as informações do Império Romano, e a gente tem, então, mais ou menos a data em que as coisas estão acontecendo. A gente sabe que isso daqui aconteceu por volta do ano 57, 58 depois de Cristo, né? E outra coisa, então, essas partes bíblicas ajudam a gente a situar historicamente os acontecimentos e também nos mostra a veracidade histórica dos relatos, porque isso aqui não é história com E, né? Uma historinha, um conto de fadas que acontece no mundo de conto de fadas. Não, essa é uma história real que acontece durante o governo de Félix. Daí a gente consegue puxar pelo Império Romano, pela história do Império Romano, quem foi o imperador Félix, qual era o jeito de governo de Félix. Por isso a gente sabe que Félix era um governador extremamente corrupto, né? Isso a gente sabe não pela Bíblia, a gente sabe isso pela história do Império Romano. Então, você vê o que a Bíblia fala e faz o cruzamento com os dados históricos do Império Romano, e daí você vê o que está acontecendo, né? A veracidade histórica dos relatos. E Paulo então continua: meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo. E é verdade, Paulo não estava discutindo ninguém, Paulo tinha recém feito um voto de purificação, Paulo simplesmente estava ali no templo, não estava discutindo com ninguém no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas. Veja que ele tá refutando o que o Tértulo lá, o advogado do Sinédrio, as acusações falsas do Tértulo, que diz que ele era um provocador de tumultos, né, um insurgente. Ele diz assim: olha, eles não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Ou seja, refutou todas né, as fake news do Terto, todas as falsas acusações, as falácias levantadas pelo Terto. Confesso-te, porém, que adoro a Deus, o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, com letra maiúscula, né? Então, assim que os cristãos eram chamados, os do caminho, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo. Lembra que Paulo tinha
Na terceira viagem missionária, Paulo tinha feito a arrecadação de ofertas para os pobres da Judéia, né? Então é isso que ele está dizendo, olha, depois de estar ausente por vários anos, a terceira viagem missionária, a gente viu que ela durou 4 a 5 anos, então depois de estar ausente vários anos, vinha a Jerusalém para trazer essas esmolas, né? Essas ofertas de ajuda ao meu povo, e apresentar ofertas. Essas ofertas aqui eram as ofertas de purificação no templo. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. E aqui é bom a gente lembrar porque o Tértulo acusou Paulo de ter profanado o templo, né? Vamos lembrar o que foi isso. Quem incitou a multidão, há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações. Então, o que aconteceu? Quem incitou a multidão lá em Jerusalém foram judeus vindos da Ásia, provavelmente de Éfeso, os quais disseram que Paulo havia introduzido um gentio, um grego, o Efésio Trófimo, na área mais sagrada do templo, né? E é isso que estava acontecendo. Paulo não fez isso, o Trófimo foi visto ali, mas ali tinha o pátio dos gentios, né? O pátio onde qualquer pessoa podia entrar, então o Trófimo podia entrar nessa primeira parte ali, no pátio dos gentios, mas o Trófimo não podia entrar na área mais sagrada do templo. E eles, como esse pessoal da Ásia, né, e Éfeso fica na Ásia, e esse pessoal provavelmente já tinha participado do problema lá em Éfeso, né, das intrigas com Paulo lá em Éfeso, chegaram em Jerusalém e viram o Trófimo, esse gentio, na área do templo, mas não dentro da área sagrada, no pátio dos gentios. E viram Paulo ali também, e deduziram que Paulo tinha levado ele lá para dentro da área mais sagrada. E daí começaram a incitar a multidão contra Paulo. E é isso que Paulo está dizendo assim. Há alguns judeus provindos da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar as acusações. Só que as acusações deles eram falsas também, né? E eles não estavam ali. Ou os que aqui se acham, né, o Sinédrio, deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. De fato, Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos. Quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, é que deu o tumulto no Sinédrio, porque os fariseus acreditavam em ressurreição dos mortos e os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos. Então eles começaram a discutir entre eles sobre a possibilidade de haver ressurreição ou de não haver ressurreição, e virou tumulto o negócio. Mas o que Paulo tinha falado era sobre a ressurreição dos mortos, e daí a intriga foi mais entre eles com eles mesmos, né? Entre o próprio Sinédrio. Então Paulo aqui está rechaçando, refutando todos os argumentos, né, que o Tértulo, o advogado do Sinédrio, tinha colocado. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, né, dos cristãos, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Por quê? Porque o Tértulo tinha acusado o comandante, o Cláudio Lísias, de ter tirado Paulo. A questão era para ser decidida pelo Sinédrio, porque era uma questão religiosa, mas o Cláudio Lísias se meteu, né? E agora, então, o Félix chama o Cláudio Lísias, também o comandante lá de Jerusalém, para prestar depoimento também aqui. Eu acho, pelo menos a Bíblia não fala que o Cláudio Lísias foi ou esteve lá. Aparentemente, o julgamento fica por isso e não anda mais. Tanto que Paulo vai ficar 2 anos preso e parece que não teve outro julgamento nesse período. Mas então para por aqui o julgamento. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Então Paulo fica ali. A gente diz que ele fica preso, até a Bíblia fala que ele fica preso, mas ao mesmo tempo aquilo não era bem uma prisão, ele tem uma certa liberdade, mas essa liberdade... Enfim, as pessoas podiam servir ele naquele lugar.
Mas como ele era cidadão romano, o Cláudio Lísias já tinha libertado ele lá atrás, vira ali meio que um angu jurídico esse negócio. Mas Paulo fica, de fato, fica preso ali, com uma certa liberdade, mas ele fica preso em Cesareia, naquele palácio de Herodes, ali o palácio do governador. Veja o que acontece agora. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Então, o governador veio com a mulher dele, que era judia, e queria ouvir falar sobre Jesus, né? Ele e a mulher dele. Drusila, essa mulher dele, era a filha mais nova de Herodes Agripa I. Quem era esse Herodes? Era aquele que mandou matar Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro também. Na verdade, prendeu Pedro e mandou prender outros da igreja, né, fora Pedro. E diz Atos 12, 1-3, vendo que isto agradava os judeus. Então, vendo que agradava os judeus, mandou prender Pedro, mandou matar Tiago e mandou prender mais um monte de outros cristãos. E esse é o pai, né, da Drusila. Ó, a mulher aqui, né? E o seu irmão, o irmão da Drusila, era o Agripa II, que vai no julgamento, capítulo 25. Então vejam aí que o negócio não era nada muito isento, não, né? Essa Drusila aí, embora fosse judia, o pai dela já tinha mandado matar Tiago, prender Pedro, prender um monte de outros. Se quiser, é uma pessoa simpática ao cristianismo? Acho que não, né? Pelo pai dela, pelo irmão dela, não parece ser nada simpática ao cristianismo, não. Mas queriam saber um pouco mais sobre Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. O fato, pessoal, é que Félix era corrupto, aceitava subornos, já estava na terceira esposa, a Drusila já era o segundo marido dela. O casamento do Félix com a Drusila foi um negócio meio tenebroso, que ele meio que obrigou o marido dela a se separar, porque ele era o governante, né? Então ele meio que obrigou o marido da Drusila a se separar dela para ficar com a Drusila. Então, quando Paulo começou o discurso ali com justiça, falando do juízo vindouro, o Félix encerrou o assunto, ficou com medo, né? Encerrou o assunto, disse: quando eu achar conveniente, eu vou mandar chamar de novo. E vejam que, diferente daquele advogado lá, né? Paulo não ficou adulando o governador, como havia feito o advogado do Sinédrio. Antes pregou a palavra de Deus com firmeza. Não só a salvação, mas a condenação. Paulo falou do juízo vindouro, né? Do juízo sobre vivos e mortos, da condenação também, né? Isso é o juízo, da justiça. Então, não falou só da salvação, mas da condenação também. Sem a noção da condenação, não se dá valor à salvação. Eu queria colocar isso aqui, porque às vezes a gente só quer falar Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Mas se você for falar Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva para uma pessoa descrente, mas Jesus salva do quê? Se a pessoa nem se sentiu condenada, ela nem sabe do que a espera, da condenação eterna, do seu pecado, da necessidade de arrependimento, e que se ela não se arrepender dos seus pecados e não crer em Jesus, ela vai ser condenada, ela vai para o inferno eternamente. Quer dizer, se ela não sabe da condenação, como é que ela vai dar valor para a salvação que Jesus fez? E daí pode se tornar aquilo que a gente chama porque foi tema de um livro, né, chamado A Graça Barata. A graça barata é dizer: Jesus salva. Então a pessoa diz: eu estou salvo, está tudo tranquilo, porque Jesus já me salvou. E entende, está tudo tranquilo, não preciso fazer absolutamente nada, posso continuar com a minha vida do jeito que estava, porque a pessoa nem mostrou para a pessoa o pecado e a necessidade de arrependimento, ela só recebeu a boa notícia que Jesus salva, e ela está salva também, então está tudo bem.
Entende? Não há necessidade de arrependimento, de conversão de vida, né? Então, não foi essa a pregação de Paulo. O advogado lá, sim, quis adular, quis dar mensagenzinha bonita. Né? Paulo não. Paulo falou da justiça, Paulo falou do domínio próprio, Paulo falou do juízo vindouro, da condenação, da necessidade de arrependimento. E daí o Félix não quis ouvir, né? Porque ele estava vivendo em pecado em diversas áreas da vida dele. Não era justo como governador, não era fiel à esposa e tinha armado para ficar com a mulher. Enfim, porque a vida dele não era justa, porque né, ele tinha medo do juízo vindouro. Então, essa é a questão. A gente tem que cuidar, às vezes, como coloca. Falar que Jesus é o Salvador, ótimo, né? Mas por que Jesus... Qual a necessidade que a gente tem de um Salvador, né? Então, tem que vir também, a gente chama isso de lei e de evangelho, uma mensagem de lei para que a lei tem que ser amarga para que o evangelho seja doce. Ao mesmo tempo, o Félix esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Olha aí o suborno. Pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele, porque estava esperando que Paulo desse algum dinheiro para ele libertar Paulo. Talvez se Paulo desse dinheiro, Paulo teria saído, né, da prisão. Então ele queria suborno. E a gente sabe por Flávio José. Flávio José é um historiador da época, né, um judeu, e Flávio Joséfo acusa Félix de frequentes recebimentos de suborno e de perversão da lei, né, de fazer vistas grossas, porque recebia suborno para julgar as causas, né, não corretamente. Então é isso, vejo que né, Félix tenta subornar até o próprio apóstolo Paulo. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, na verdade, Félix deixa Paulo na prisão para manter a simpatia dos judeus, porque se ele libertasse Paulo, os judeus iam ficar contra ele, né, porque estavam querendo a condenação de Paulo. Então, veja aí o jogo político, né, por trás. Deixa Paulo preso para manter a amizade com os judeus. Aqui diz, passados 2 anos, então, sob o governo de Félix, Paulo ficou preso em Cesareia de 57, 58 até o ano 60 depois de Cristo. A gente sabe que Félix deixou o governo e foi sucedido por Festo no ano 60. Se ele deixou Paulo preso por mais 2 anos aqui, então Paulo ficou preso 2 anos e pouco, no mínimo. Então, mais ou menos 57, 58 até 60, Paulo já ficou preso sob o governo de Félix. Ele vai ser sucedido agora por Festo e Paulo vai continuar preso ainda sob Festo. Então, ele ficou mais tempo ali preso. 3 dias depois de chegar à província, já trocou de governador agora, Festo, novo governador, subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Veja que quando Festo vai para Jerusalém, primeira coisa que o pessoal já exige dele é a continuação do julgamento de Paulo, né? Então, para eles, o assunto não está encerrado nem enterrado. Eles continuam querendo a cabeça de Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Pessoal, vejam essa questão. 2 anos antes, 40 homens tinham feito um voto de não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Se passaram 2 anos. 2 anos depois, a ira ainda não amenizou. E 2 anos depois, quando troca o governador, eles já vão para cima do governador pedindo que Paulo seja transferido de Cesareia para Jerusalém, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então, olha a raiva, a ira, né, desse povo contra Paulo. Festo então respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve.
desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa, diante agora do próximo governador, do Festo. Tá? Já tinha se defendido diante do Félix e agora vai fazer a mesma coisa diante do Festo. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, olha aí a média política de novo, né? Querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Porque os judeus tinham pedido para o Festo para transferir Paulo de Cesareia para Jerusalém, com o fim de matá-lo. E agora Festo, assim, lembram lá que Félix, só para fazer uma média com os judeus, deixou Paulo 2 anos preso, não libertou Paulo, só para fazer média com os judeus, né, para não causar aborrecimento com os judeus. E agora Festo, de novo, tenta fazer uma média com os judeus, afinal ele é governador da Judéia, né? Esse povo aí religioso, que vive arrumando encrenca. Então ele quer fazer uma média com os judeus. E pede para Paulo: Paulo, você está disposto a ir para Jerusalém? Né? Era o pedido do Sinédrio. E ali ser julgado diante de mim. Então quem julgaria o caso seria o Festo, né? O Festo é aquele que, diante do Império Romano, tem o poder de julgar o caso de Paulo, que é um cidadão romano. O que Festo não sabia, que Félix sabia, né, e Paulo também sabia, é da jura, né, do voto pela morte de Paulo, que eles estavam tramando a morte de Paulo. Então, Paulo, ele pede, se Paulo quer ir ser julgado em Jerusalém, e ali ser julgado diante de mim, Festo, acerca das acusações. E agora veja a resposta de Paulo. Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. E eu apelo para César. Porque agora Festo quer fazer média com os judeus e quer levar Paulo para ser julgado em Jerusalém, né? E agora Paulo, sabendo que em Jerusalém eles estavam armando uma emboscada para matá-lo, Paulo então apela para César. César é o título dos imperadores romanos. Então, o que Paulo está dizendo é: eu estou apelando, eu quero ser julgado pelo imperador. Né? Se é para morrer e se é para ter pena de morte, eu quero ser julgado por César, quero ser julgado pelo imperador. E como ele tinha cidadania romana, ele tinha esse direito de ser julgado pelo imperador. Apelo para César, dizem. Agora vamos lá, pessoal, vamos entender o período. O César, o imperador nesse período, era o imperador Nero. Nero reinou entre 54 até 68 depois de Cristo. Quando aconteceu isso aqui? Esse julgamento? Por volta do ano 60 depois de Cristo, tá? Os primeiros 5 anos do reinado do imperador Nero, foram pacíficos. Então, de 54 até 59, né, 60, o reinado foi pacífico. Portanto, Paulo apelou, né, apelo para César, apelou para responder diante do imperador durante os primeiros anos de Nero. Paulo não sabia ainda, né, o que aconteceria depois, que Nero vira completamente. Né? Então, Paulo apelou num bom momento, anos 60 depois de Cristo, nos anos pacíficos.
Agora, depois disso, as ações de Nero tornaram-se cada vez mais cruéis e irracionais. Alguns questionam isso, mas a maioria concorda que Nero ele mandou pôr fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Ele precisava achar um culpado, né? E botou a culpa nos cristãos e disse que os cristãos tinham incendiado Roma. E daí ele promove uma caçada aos cristãos, né? E é a época em que, resultando na morte de Pedro e Paulo, entre os anos 64 e 67, mais por volta de 67, aí Paulo morreu, nesse período Pedro morreu, mas Nero fica meio doido, né? Põe fogo em Roma, ele quer construir uma Roma, né? Uma nova Roma lá. E então põe fogo em Roma e culpa os cristãos. Mas esse é o período final de Nero. Nos primeiros 5 anos ele foi bem, até o ano 59, 60, e a partir dali ele começa a se tornar cruel e irracional. E, infelizmente, o período que Paulo vai para Roma, daí ser julgado pelo imperador, Paulo já pega esses últimos anos de Nero aqui, né? Assim como Pedro também. Pedro, contra a tradição que Pedro foi para Roma, né? E Pedro também, então acabam, não só os dois, esses dois são os líderes, Pedro e Paulo, mas foram milhares de cristãos que foram queimados, jogados nas arenas, viraram espetáculo público. A morte dos cristãos nesse período de Nero virou espetáculo público, né? Seja nas arenas, no jardim da casa dele, mandou queimar os cristãos como tochas vivas no jardim da casa dele, que ficava num monte alto. Então, as pessoas de Roma conseguiam ver aquelas tochas acesas no jardim, na frente da casa do imperador Nero, e eram cristãos sendo queimados, crucificados na Via Ápia, né? Se formou quilômetros e quilômetros de cristãos crucificados, um após o outro, né? De entrada, na principal via de entrada a Roma. Os cristãos eram jogados nas arenas, e esse é o período do imperador, né? Do imperador Nero. Então, Paulo acaba apelando para César e apela para ser interrogado por esse imperador que é o próprio imperador Nero, né? E termina o texto de hoje dizendo, depois de ter consultado seus conselheiros, o Festo, né? Paulo apelo para César. Então, depois de ter consultado seus conselheiros, o Festo declarou: você apelou para César irá. Então, agora Paulo vai ficar preso por mais um tempo em Cesareia ainda, e depois Paulo vai ser levado de navio até Roma para ser julgado pelo imperador. E em Roma, Paulo vai ficar mais um bom tempo, pelo menos mais 2 anos preso, né? Vai terminar o livro de Atos com Paulo preso ainda em Roma, esperando o julgamento. Concluindo o tema de hoje, o assunto de hoje, já entramos no capítulo 25, vamos parar por aqui. Vai ter mais uma parte do julgamento aí, ou mais um depoimento de Paulo, ainda, que nós vamos pegar no capítulo 25 e 26, na semana que vem. Mas só uma aplicação dentro do estudo de hoje. Essa citação nós vemos aí Félix e Festo, 2 governadores, os dois querendo fazer média com os judeus. O Félix, um cara que, né, se deixava subornar e que pedia subornos para subverter a justiça. O Festo, o sucessor dele, nada melhor, né, de novo querendo fazer média com os judeus e não se importando tanto com o julgamento justo. Pessoal, isso nos faz ver que a história bíblica se dá em meio à realidade do pecado humano e político. Assim como Deus agiu em favor de Paulo, apesar de toda a corrupção reinante nas esferas políticas, está agindo ainda hoje em favor de seus filhos. O que eu quero dizer com isso? Paulo apelou para César, né? Apelo para César. Beleza, quem é o César? Nero. Cara cruel e extremamente corrupto e que vai causar a morte dos cristãos. Esse era o imperador da época.
Festo e Félix, os governadores da região. O imperador, Nero. Quase não podia ter pior, foi o pior deles para os cristãos, Nero. Foi a maior onda de mortes dos cristãos, foi com Nero. Governador da região, Félix, cara corrupto ao extremo. Suborno, aceitava suborno para perverter a justiça. Festo, de novo, um político, né? Quer fazer média com os judeus e não está interessado na verdade. Tá vendo, pessoal? Aí a gente olha para hoje, para o Supremo Tribunal Federal, e a gente diz assim, né? Olha como é que está hoje. Para o presidente, né? Olha para o presidente e diz assim, pode ter pior, né? Olha para o Supremo Tribunal Federal e vê um monte de injustiças e a verdade sendo subvertida. Bom, a questão é, qual a diferença da época de Paulo? Não é que hoje está assim, pessoal. Na época de Paulo estava assim também. E o que a gente pode tirar de lição daqui é que o mesmo Deus que estava com os cristãos lá e que estava com o apóstolo Paulo lá, apesar de Paulo estar preso, é o mesmo Deus nosso. Deus vai estar com seus filhos de todas as épocas. Apesar de termos, às vezes, presidentes dos quais não nos orgulhamos, presidentes corruptos, juízes que subvertem a verdade, Deus continua no meio de todo esse pecado humano e Deus continua com os seus. A história do cristianismo mostra isso. Não é o que nós vivemos hoje, é o que os cristãos, infelizmente, já vêm vivendo durante todos. Infelizmente, alguns países é menos, outros países é mais. O nosso país tem muito disso, né? Corrupção. Mas quando a gente olha para o Império Romano, para a situação dos cristãos daquela época, a gente vai dizer assim, nós podemos aplicar aquela época à nossa época tranquilamente. E se Deus cuidou deles naquela época, apesar de Nero, apesar de Félix e apesar de Festo, Deus cuidará de nós hoje, apesar de governantes maus, perversos, cruéis, corruptos, apesar de juízes corruptos, Deus continua com o seu povo, como sempre esteve, Ele continua estando conosco ainda hoje. Amém. Continuem, semana que vem, continuamos no capítulo 25 e 26, a próxima continuação da história. Aí estamos chegando no final do livro de Atos, né? Atos vai até o capítulo 28, então semana que vem vai ser o 25 e 26, então aí mais 3 estudos aproximadamente, a gente chega no último capítulo, e depois do último capítulo eu quero fazer mais um capítulo fechando com o que talvez tenha acontecido, porque Paulo termina o livro de Paulo de Atos com Paulo preso em Roma ainda. Então, a gente fazer mais um estudo para ver quais são as hipóteses sobre o decorrer da história, porque Paulo vai ser morto também. Aqui, o estudo de hoje, vocês viram que nós estamos por volta do ano 60, 61. E a gente sabe que Paulo morre entre o ano 64 e 67. Então, a gente está no final da vida de Paulo. Sabemos que Paulo ficou mais 2 anos preso em Roma. Mas e depois? Paulo foi libertado? Será que Paulo chegou a ser libertado? Paulo foi julgado pelo imperador? Aparentemente não. Enfim, o que aconteceu? Paulo conseguiu fazer mais uma viagem? A gente vai ver um pouco sobre isso, sobre esse final de vida de Paulo, que não entra em Atos, mas a gente vai fazer um último estudo para ver essas possibilidades. Então, continue acompanhando aí os próximos 3, 4 estudos para a gente fechar essa série de Atos dos Apóstolos.